Você já ouviu dizer que o rei Henrique VIII fundou a Igreja Anglicana só para poder se divorciar? Pois é, essa ideia é muito comum, mas está longe de ser verdadeira. Hoje, nós vamos desmontar este mito e mergulhar nas origens reais da Igreja Anglicana, da Igreja da Inglaterra. E para isso, nós precisamos voltar um pouco no tempo, bem antes da existência de Henrique VIII. Nós vamos até a fase celta da história da Igreja da Inglaterra. É importante frisar que a história da Igreja Anglicana pode ser dividida em três grandes fases: a fase celta, a fase católica romana e a fase reformada. Mas para entender a origem profunda dessa tradição, hoje nós vamos focar apenas em uma fase. A primeira delas, a fase celta. A fase celta é marcada por algo fascinante: o cristianismo que já estava presente nas Ilhas Britânicas, muito antes de ser formalizado pela Igreja Católica Romana. Isso aconteceu por meio da evangelização informal feita por soldados romanos, comerciantes e civis cristãos que viviam naquela região. Ou seja, não foi imposta, não foi feita através de uma organização formal, mas foi uma comunidade que cresceu de forma orgânica. Além disso, há evidências arqueológicas que datam desse período. Por exemplo, a Capela de Kent, a antiga igreja em Silchester e diversos símbolos cristãos que estão espalhados por toda aquela região que datam desse período. Além disso, nós temos registros históricos. O escritor cristão Tertuliano menciona uma comunidade cristã britânica no século 200 d.C. E em 314, 3 bispos britânicos participaram de um dos concílios da igreja. Sim, bispos, antes mesmo de qualquer reforma inglesa. A espiritualidade celta era muito particular e nós vamos ver a sua influência na igreja anglicana até os dias de hoje. A igreja daquele tempo era ascética, mística, missionária e profundamente contemplativa, muito influenciada também pela igreja oriental. Esse DNA espiritual ainda é visível hoje no anglicanismo, que temos preservado essas tradições até os dias de hoje. E uma curiosidade interessante é que uma figura marcante data mais ou menos aí desses períodos pré-católicos romanos da Igreja Anglicana, e essa figura é o São Patrício. Isso mesmo, esse que é celebrado o seu dia até o dia de hoje, principalmente na Irlanda e em países de língua inglesa. Vale a pena lembrar uma coisa, que nessa época ainda não existia uma igreja institucionalizada na Inglaterra. Isso só viria a acontecer mais tarde, quando a Igreja da Inglaterra se submeteria à autoridade da Igreja Católica Romana. Mas, mesmo sem essa estrutura formal, havia sim uma comunidade cristã viva, com documentos, tradições e até liturgias que estão vivas até os dias de hoje. Tudo isso registrado na história e guardado também, preservado pela Igreja Anglicana. Então, da próxima vez que alguém disser que a Igreja Anglicana nasceu de um capricho do rei Henrique VIII, você já sabe, a história da igreja ela é muito mais rica, profunda e antiga do que a história do rei Henrique VIII. E aí, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, compartilha com quem se interessa por história da igreja e se inscreve aqui no canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.